Muito bem, mais uma vez nós nos reunimos aqui para o livro Estudo do Pensamento e Vida, e nós vamos iniciar agora com a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Jesus, de forma assim bastante alegres, felizes por estarmos aqui reunidos, estudando um livro tão importante, traz sempre lições para que a gente possa melhor conduzir nossas vidas. Agradecemos ao Senhor, querido Mestre, agradecemos a todos esses amigos que se juntam a nós, parte deles nos auxiliando no melhor entendimento e parte deles que são trazidos para que estudem conosco mais essa sessão de estudos do livro Pensamento e Vida. E assim, querido Mestre, em vosso nome, em nome de todos esses amigos, nós iniciamos agora o nosso estudo no dia de hoje. Que assim seja. Muito bem, nós estamos na lição 28, ou capítulo 28, do livro Pensamento e Vida. A gente sempre faz assim um pequeno um lembrete, né, do que representa esse livro. É uma cartilha que nós, ao encarnarmos, se nós temos essa capacidade de entendimento, nós temos o conhecimento dela. Então, é uma cartilha que nos auxilia, ou nos auxiliaria aqui durante a nossa encarnação. Foi trazido por Emmanuel, né, através da mediunidade de Chico Xavier, no ano de 1958. Então, portanto, tem aí seus 63, 64 anos. Mas ele é muito, muito atual. E uma vez que nós nos lembremos, que nós entendemos esse livro quando estávamos reencarnando, né, no nosso preparo para a reencarnação, se nós levamos a sério, se nós entendemos, se nós, de alguma maneira, fixamos em nós as lições, nós temos uma ferramenta fantástica de como nos comportar mediante a vida. Então, são 30 capítulos, nós estamos no capítulo 28, o título é Enfermidade. A propósito, hoje é dia 12 de julho de 2022. Então, nós vamos lendo cada parágrafo e vamos trocando em miúdos, entendendo, comentando. E aqueles que estão ao vivo, né, participando hoje, para que fique gravado, né, nós vamos que fiquem à vontade para que a gente, para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, enfim, que possa contribuir com o estudo da noite de hoje, né? Então, começa assim a lição do Pensamento e Vida, capítulo 28, e o tema é enfermidade, ou seja, doenças, né? Então, nós vamos entender o que representa a enfermidade em nossas vidas. E sempre assim, a lição, ela dá um esclarecimento do que é cada um dos tópicos, e depois ela dá como que o antídoto, ou a solução para o problema que nos é proposto. Então, vamos lá. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então, ele começa dizendo assim, ó, nem toda enfermidade está vinculada aos processos, assim, a elaboração, a produção pela vida mental. Ou seja, não é toda enfermidade que é resultado do nosso processo de pensamento, né? Da nossa essa parte mental interferindo sobre o nosso físico, que é o corpo, porque nós estamos falando de enfermidade, apesar que não tem somente enfermidades do corpo, tem enfermidade também da alma, tem enfermidade no que diz respeito aos comportamentos, né? Então, mas nós podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam, sim,
ou influenciam, sim, as doenças. Então, nem toda enfermidade é resultado da nossa elaboração mental, mas, né, todos os processos de elaboração da vida mental podem influenciar sobre as doenças. Tem moléstias, tem doenças que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Então, não é nenhuma surpresa para que nós tenhamos as doenças como solução para os nossos problemas, como ferramentas para o nosso aprendizado, para a nossa melhora, para a nossa cura. Caramba! Então, como é que pode uma doença ser o remédio e possa nos curar? Então, pode parecer um paradoxo, mas é uma verdade. As doenças, aquelas que a gente já nasce com ela, elas têm por objetivo um processo de purificação do espírito. Então, que ninguém se surpreenda disso, porque isso é uma realidade. Nós podemos sim carregar conosco uma doença que é que é a solução para o nosso espírito, a purificação para o nosso espírito. Eu já vi histórias do tipo assim, puxa vida, eu não posso beber, eu não posso comer de tudo que eu quero, eu não posso fazer nada disso, né? E porque eu tenho um problema muito sério de estômago. É mesmo, você tem isso aí, mas digamos, e se você não tivesse problema, o que você faria? Ah, eu me acabaria em bebida, me acabaria em comida. Então está na cara que esse freio, que é a doença, é para que nós nos melhoremos. A cegueira, a surdez, que mais? Qualquer problema com qualquer um dos nossos órgãos. Eu tenho um amigo que, depois de adulto, ele desenvolveu a diabetes. E ele fez um comentário para mim, ele falou, olha, eu sou tão agradecido à minha diabetes, porque ela me fez regrar a minha alimentação. Eu tinha uma alimentação totalmente desregrada. Eu sabia que cedo ou tarde aquilo ia aparecer. E a doença, e viria uma doença que iria me abater. Com a chegada da diabetes, eu tive que me organizar todos os meus horários no que diz respeito à alimentação. Então, a gente não pode, nesses casos aí, a gente tem certeza que a doença é uma solução para os nossos problemas. Então, elas podem chegar desde o nascimento ou ainda, e podem ainda seguir até o túmulo, ou seja, passar uma vida inteira, né, nos acompanhando, né, até a morte. As inibições, antes de seguir, todo mundo me ouve bem? Sim, Luiz. Sim. Ah, não, porque o Bluetooth estava ligado e eu me dei conta agora, então, mas só que acho que eu desliguei ele antes de começar aqui. Mas vamos lá. As inibições congeniais, né, que nascem com a gente, né, as mutilações imprevistas, aquilo que é decorrência de um acidente, alguma coisa desse tipo, e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Então, algumas coisas que acontecem, a gente ter assim, uma doença congênita, ou a gente ter uma mutilação por conta de um acidente, né? Enfermidades que se adquirem, ou nascem, enfim, e não tem cura, ou dificilmente tem cura.
isso aí tudo é parte das provações necessárias, né? Exatamente como certos medicamentos necessários que aparecem na nossa ficha, que aparecem em nossas vidas. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Então, alguns sintomas de doenças, sintomas patológicos, na grande maioria, então, porque ele fala assim, olha, tem doença que realmente veio para agir como medicamento, para nos melhorar, né? Para nos curar. Mas tem muita doença que atinge a grande maioria, que é reflexo da mente sobre o corpo. Então, somos nós que provocamos, são nossos pensamentos que atuam sobre o nosso corpo físico, que não são pensamentos saudáveis. Então, nós absorvemos isso e aí ele se manifesta em nossos corpos como na forma de uma doença, né? Então, causando desajustes, né? Em alguns órgãos. Essa que é a colocação de Emmanuel. Então, olha que interessante, né? Tem dois tipos de doença: aquele que realmente é necessário para nós, que chega, que vem para nós, e tem aqueles que nós criamos puramente por, assim, reflexo, produção mental nossa. Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu. A mãe de um amigo, o pai buscou uma aventura, né, fora do casamento, e acabou se apaixonando, tudo, e a relação com essa aventura ficou mais forte que o casamento, e ele desfez o casamento, ou seja, ele se divorciou e foi lá para os braços da mulher que ele tinha encontrado depois da esposa, né? E aí, ela, para chamar a atenção dele, começou a manifestar, ou pelo menos assim, demonstrar que estava doente, que ela queria, que ela queria chamar a atenção dele, através da doença. Quem sabe ele ficasse com pena dela e quisesse cuidar dela, né? Era um casal que se dava bem, criaram 3 filhos, né? E não tinha problema nenhum econômico, financeiro, mas aí teve esse desvio no que era natural, né? E aí ela começou a chamar a atenção dele através de doença. E aquilo foi evoluindo de tal maneira que ela ficou prostrada na cama. Ela não conseguia falar, não conseguia se mover. Ela ficou totalmente dependente. Ficou um vegetal. E aí ela desencarnou. E o desencarne, com isso, passado algum tempo, no nosso grupo mediúnico, ela se manifestou e ela falou exatamente o que aconteceu. Para chamar atenção, ela buscou, assim, a posição de vítima por uma doença, só que ela não tinha problema nenhum físico, mas a mente dela começou a produzir encaminhar o corpo para uma doença. E realmente ela teve uma doença. Então, não é o que essa grande maioria está aqui nessa segunda parte do parágrafo, mas se nós pensamos de maneira equivocada, nós afetamos o nosso físico. Então, olhem a força do pensamento que é sobre a saúde do nosso organismo físico, né? Então, esse espírito foi atendido naturalmente, mas demoraria um pouco para ela voltar à normalidade, porque isso foi decorrência de muitos anos.
Estabelecido o conflito espiritual, quer dizer, aconteceu esse conflito, né? Quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, né, nega-se a produção de ácido clorídrico, que é o ácido que o estômago produz, né, provocando perturbações digestivas, né, fazendo mal para o organismo, para a digestão, os órgãos da digestão, né, a se expressarem na chamada colite mucosa. Então, olha que coisa, a gente começa a ter essa influência da nossa mente sobre o nosso corpo. E aí os primeiros sintomas seca, né, as glândulas salivares, já não secreta mais a saliva, o estômago, né, para de produzir o ácido clorídrico e já começa a atuar naquela mucosa, né, no sistema digestivo. E aí pronto, já está instalada ali a confusão, né? A falta de saúde, a doença, no caso. Atingido esse fenômeno primário, né? Então começa assim, muita vez abre a porta a terríveis calamidades orgânicas. Então, pode ser uma coisa pequena num primeiro momento, mas está escancarando portas para problemas de saúde muito grandes. Os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição, que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Então, nosso pensamento atuando sobre o nosso físico, né? Não de forma assim benéfica, mas ao contrário, então começa todos esses desajustes, né? Que aí acabam, no primeiro momento, atinge, né, a mucosa do sistema digestivo e depois vai se agravando, né? Então começa pequeno e depois vai piorando. E aí atrapalha a digestão, que atrapalha o sistema nervoso, né? O estímulo nervoso, e aí tem todos aqueles sintomas, né? Que pode ser a mais leve irritação da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa, de difícil cura. Então, o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, qual que é o recado que está sendo dado quando a gente está reencarnando e tem a possibilidade de ter contato com esse capítulo do livro Pensamento e Vida, né? Esse manualzinho, essa cartilha de como melhor viver. Olha, cuidado com o pensamento. Cuidado porque ele atua sobre o corpo. Tem consequências. Ah, mas é só um pensamento. Uxa, o pensamento tem realmente uma força muito grande. E pode atuar sobre o nosso corpo, enfermando ele, adoecendo ele, como pode atuar sobre outros também, alheios a nós. Então, olhem a importância que é a importância que é o pensamento, a força dele, o que ele pode nos provocar. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso, é necessário evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes. Mas, ou melhor, quais sejam aqueles auridos, né, aqueles que têm como origem, né, as decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. Então, a gente não é correto, né, para nós ingerirmos drogas, seja elas que for, né, qual seja o tipo de droga, né? Mas é imperioso
É necessário evitar os desregramentos da alma. Então, as nossas atitudes, a gente realmente tem que evitar, para que não tenhamos decepções e dissabores que passem a conviver com a gente. Então, mais uma vez, um lembrete. Não vamos nem nos envenenar pela boca, pelo nariz, né? Pela pele, pelas veias, né? Tá? Como também não vamos nos desequilibrar, para que a gente não desequilibre o corpo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. Então, é o que a gente está alimentando, né? E o que a gente está alimentando? Quais as consequências que podem ter sobre nós? Então, não vamos ficar cultivando problemas, né? Desgostos, mágoa, irritação, falta desse perdão, entender as pessoas. Então, isso aí, como ele falou, é como semear espinheiros magnéticos, que a gente vai alimentando, né? E pronto, convivemos com isso. É intoxicar por conta própria. Então, é nossa responsabilidade. A gente está se envenenando, se intoxicando, né? A tessitura da vestimenta corpórea, ou seja, o nosso corpo, o nosso físico, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, ou melhor, arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens. É o corpo que a gente tem para reencarnar. Para quê? Para que a gente tenha o desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então, o corpo é uma ferramenta que nos é concedida para que a gente aprenda, para que a gente se melhore, para que a gente evolua, para que a gente deixe de carregar doenças que talvez a gente está carregando durante muito e muito tempo. E não tem nada que tire, tem um meio extremamente motivador para a gente fazer coisa errada, né? Para ter toda essa mágoa, essas dores, desgosto, tudo isso, né? A nossa vida, ela é cheia disso. A vida no planeta é cheia disso. Então, que a gente se utilize bem desse corpo, que é o veículo para que a gente se desenvolva. Como ele fala assim, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então, esse desenvolvimento nosso não é para aqui, para agora. É para a vida eterna. É para nós como espíritos. Então, vamos tratar bem do nosso corpo. Não digo aí ter essas, sabe, o uso de bombar o corpo, né, como se diz, ou ficar fazendo esculturas do corpo da gente. Não. Vamos pensar no futuro. Vamos pensar no nosso espírito. Ficar bonitinho, isso é uma obrigação nossa, porque ninguém gosta de estar perto de gente feia. Então, a gente se produz e se veste bem, tudo, para causar uma boa impressão, uma boa aceitação, e não a gente quer que a pessoa fique longe de nós. Não. Então, isso é uma necessidade, mas nós temos que ter sempre o equilíbrio, né? Lembrando sempre que é o espírito que está passando por um processo de embelezamento. Então, é o espírito que está aprendendo a como melhor se portar. E, em decorrência disso, ele ganha em aparência, em sentimento. Quanto mais próximo ele está da felicidade, mais ele reflete no corpo. Pode ver uma pessoa alegre, ela está assim,
de peito aberto, está expandida. E uma pessoa triste ou com um sentimento assim de dor, de culpa, ela fica que nem um tatu, né? Ela fica para dentro. Então, nós temos que estar felizes, temos que buscar a nossa felicidade. E ela certamente reflete no corpo. Guardemos assim compreensão, né? E paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, todos os passos do caminho, todos os passos de nossas vidas, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, olha só, é esse esforço nosso, é isso que nós estamos buscando, e é isso que nós vamos estar comprando, pagando por isso, né? Ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem. Isso não para nunca. Nós estamos nos renovando, não só fisicamente, mas mentalmente. E para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante. É que superaremos o domínio da enfermidade. Está vendo? Ela não vai ter domínio sobre nós, ascendência sobre nós. Nós vamos ter a capacidade de rechaçar, superar o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Então, pensamento, alimentação, drogas, tudo aquilo que a gente está trazendo como doença para nós é um suicídio indireto. Então, a gente tem, assim, é que se desvencilhar disso tudo. Tá bom? Então, era isso que a gente tinha por hoje. E o capítulo próximo que nós vamos estudar, que é o penúltimo do nosso livro Pensamento e Vida, nosso, assim, talvez por aquisição, mas é de Emmanuel, através de Chico Xavier. Nós vamos ouvir falar da morte. Então, Emmanuel vai tratar sobre a morte na próxima reunião, que será no dia 9 de agosto de 2022. Oi, Luísa. Oi, estava no mudo. Oi, Luiz. Tudo bem com você? Oi, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Depois de uma viagem, né? Então é bom ter você de volta aí. Obrigada. Bom ouvir você, as palavras de Emmanuel, essas reflexões também. É bom para terminar nossa noite, né? Sempre bom. Obrigada. Você que teve contato, né, com uma realidade muito diferente da nossa, eu sempre brinco que ficar doente não é problema, desde que tenhamos a terapia do lado, a medicação do lado, né? Então, aí é confortável ficar doente, né? Às vezes, esses dias eu estava conversando com meu filho, eu falei, filho, você tem tudo, é uma cidade com uma saúde boa, você se alimenta bem, você não tem vícios, nada, tem uma vida regrada, tá, né? Então, é difícil ter um problema de saúde, mas se tiver, não tem problema nenhum, porque você tem um plano de assistência médica, um recurso tão importante desse. Então, ficar doente quando tem recurso não tem problema nenhum, né? Então, mas não é o caso que nós estamos falando aqui. Mas você teve contato com doenças que, assim, foram trazidas como realmente solução para problemas, né? Então, dá para ver isso aí. E a misericórdia divina é tão grande que permite que nós, sabendo ou não da situação do espírito, que a gente arregace as mangas e busque auxiliar, amenizar as dores, né? Fome, doença,
enfim. A gente descobre o quanto a gente, às vezes, né, nós somos remédios na vida dos outros, porque às vezes um simples oi, um simples sorriso, a simples presença parece que ameniza tantas dores, né? É incrível isso da gente perceber sendo medicamento, né? Essa capacidade que é dada. Baseado no que você falou, Luísa, é uma frase que para mim é muito forte e é muito esclarecedora também, né? Que Deus ajuda os homens através dos homens. Então, isso é uma é um belo de um empurrão em direção à fraternidade, sabe? O amor ao próximo, a se preocupar com as pessoas. Então, é uma coisa assim fantástica, como as leis de Deus empurram a gente para uma unidade, mas uma unidade assim de bem conviver, né? Viver bem com as pessoas e se ajudar mutuamente. Aí o que você estava falando é bem importante, sabe? Mas assim, você deu o exemplo, no caso do Rafael, dele ter plano de saúde, né? Dele poder ter assistido. E assim, levando para aquela realidade, a gente vê que não tem nada, não é nem questão de saúde. No caso onde eu fui, no Malawi, os refugiados, eles não têm direito a nada, nem mesmo a ir para o hospital. Eles não podem, o hospital fecha as portas para eles, assim. Somente os malauianos que podem que têm esse direito. Os refugiados, eles não têm direito a nada. Então, assim, é uma realidade bem diferente, é ver as pessoas com, sabe, assim, dignidade que dá para eles, o Fraternidade Sem Fronteiras lá, então dá essa dignidade. Então, assim, a gente vê o quanto é importante, quando eu falei a gente parecer um remédio, porque a gente representa esperança para eles. E embora eles não tenham nada, 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 é uma fé, mas é uma fé tão grande que é um exemplo, sabe? E a gente tem tanto, a gente percebeu nada deles, a gente percebe o quanto que a gente tem. E o quanto a gente não precisa reclamar de nada, né? Assim, o quanto eu começo a chorar. Quando a gente tem que agradecer, né? É uma lição pra gente. Desculpa, gente. Tá muito recente ainda. Sabe que o que você falou, né? Uns são melhores do que outros, entre aspas, né? Uns têm direitos que outros não têm. E sabe que outro dia foi feito uma live, né? Uma apresentação, uma entrevista, né? E a gente estava falando, e ela entrou no meio o assunto Fraternidade Sem Fronteiras, né? E, e das atividades que a gente tem em Las Vegas, né? Tudo. E uma das pessoas que estava no chat perguntou assim: tá, mas e os necessitados daqui do Brasil? Ele falava, né? E aí eu procurei, assim, da forma mais delicada possível, falar que a gente precisa passar a pensar que a fome ela não está restrita a um país ou outro, né? Ao meu país. Então, eu vou ajudar aqueles, né? Então, que são meus compatriotas. Então, está na hora da gente pensar de forma mais global. E, principalmente nós, espíritas, entendemos, ou devemos entender, que hoje esse país é meu entre aspas, né? Nasci nele e tal, então, mas numa outra existência foi num outro país, outro ainda. Então, eu não sei pelos locais que eu passei. E também desencarnando e tendo nova oportunidade reencarnatória, possivelmente eu vou para um país que não tem nada a ver com esse. Então, está na hora de deixar o bairrismo, né, das necessidades e a gente realmente trazer para, sabe, como um todo. Então, aí finalizando, falei, olha, se eu estou aqui, eu estou procurando ajudar aqui.
Se eu estou aí, eu procuro ajudar aí. Está ao alcance da minha mão. E se eu posso estender meus braços e além das fronteiras, vai, por quê? Talvez seja até um pouco de egoísmo a gente achar que só os nossos, né, são necessitados. Está cheio de necessidade. Eu lembro de Emmanuel falando para o Chico, né, porque Chico reclamou, porque a cunhada estava, nossa, ficou viúva e ela já não tinha problemas psicológicos ou psiquiátricos, né, então, problemas mentais lá, e vivia internada, e o Chico preocupado, né, mas ela é fulana, só fala o sobrenome dela, né, fala que era o mesmo da família. Ele falou, e daí? E os outros sobrenomes? O que faz com os outros sobrenomes, né? Então, nós temos que pensar dessa forma mesmo, né? Acabou, não tem mais. A gente está falando de países distintos, estamos aí conversando, né? E, então, não tem mais fronteira, acabou. Né? Claro, persiste por uma série de insistências, né? De manter fronteiras, manter, sabe, sociedades e tudo. Mas, no fim das contas, a fome é igual em qualquer lugar, a doença é igual em qualquer lugar, né? E que ela não seja assim, é problema kármico, deixa aí sofrer. Não interessa. Temos que fazer alguma coisa e pronto. Faz o que pode. A insensibilidade ao semelhante, né? Porque o que o evangelho, se a gente pegar o evangelho e começar a ler, em todo capítulo tem lá o ensinamento que é amar ao próximo, né? É uma das grandes lições. E essa insensibilidade ao próximo é um karma que a gente está. Já que você falou de karma, né? Que alguém usa o karma, isso é um karma. Então, se nós espíritas acreditamos na, na sucessão das vidas, né? Que a gente vai voltar, por que a gente não pode fazer pelo outro, sendo que da próxima vez pode ser que nós sejamos aquele outro? Hoje nos é dada a capacidade de ajudar, mas pode ser que na próxima vida nós estejamos lá pedindo ajuda. Então, quem somos nós para poder escolher quem serão os ajudados, né? E eu conversei isso com o Wagner, eu falei exatamente isso, eu falei assim, muita gente, uma das razões do Fraternidade aí na rua, né, em Las Vegas, ou em qualquer lugar aqui nos Estados Unidos, é porque muita gente, na hora de ajudar, fala isso, fala assim, mas você está ajudando a África, mas o que vocês fazem aqui? Então, a gente tem alguma coisa aqui nos Estados Unidos. E quando eu comentei isso com o Wagner, ele falou assim, olha, pessoas, sempre vai ter gente para criticar. E, normalmente, essas pessoas que criticam são aqueles que não fazem nada. Porque quando começa a ajudar, eles ficam sem fronteira, né? A gente se sensibiliza à dor do outro, e o outro é isso, não importa quem. Jesus não falou amar o próximo e colocou entre parênteses o próximo, que seja seu vizinho, ou que seja da sua família, ou que seja isso. É o próximo em geral. Então, assim, quem somos nós para poder delimitar e especificar quem seria, né? E eu lembro de um exemplo, eu estava fazendo, porque aqui em Denver não é muito fácil, não é fácil, a gente não pode fazer o macarrão e entregar na rua, né? Então, a forma que eu comecei a ajudar foi com produtos industrializados, colocava na sacolinha, e eu sempre tenho essas sacolas no meu carro, porque quando para no semáforo, né, no sinal, e tem alguém pedindo com a plaquinha, eu tô com fome, não sei o que, eu entrego essa sacola cheia de lanches, né? São lanches, não é nada assim super nutritivo, porque não é fresco, não é nada. Mas eu postei isso como uma ideia. Então, usando a rede social, eu postei e uma pessoa comentou, falou assim, nossa, e vocês dão lanche para os outros e acham que está matando a fome? Vocês têm orgulho disso? E aquilo, na hora que eu vi, me chateou. Eu fiquei assim, poxa, caramba. A ideia não é essa, né? Mas é o mínimo que eu faço. E aí depois eu pensei e falei assim, mas está criticando isso aí, mas o que a pessoa faz? Entre alguém está morrendo de fome, não é melhor a gente poder dar um pouco, que tem água, tem uma fruta, mas, né, não é melhor dar um pouco, mas então as pessoas que criticam, elas estão preocupadas sempre em criticar. O exemplo, para não fugir muito, né, do tema da palestra, sim, o exemplo é o que foi um grande ensinamento para mim, é isso, assim, às vezes nós somos o remédio na vida de alguém, às vezes é um lanche, às vezes é um oi. Lá no Malau eu aprendi muito isso, que o simples fato da gente poder olhar para o outro e sorrir,
isso para eles, porque a gente representa esperança para eles lá. Então, assim, como um sorriso é um remédio na vida do outro, como um olhar, né? Aquela demonstração assim, eu quero. E uma das minhas grandes dúvidas no caso de Caravaneira é porque existe um gasto para poder ir para lá, e às vezes eu ficava pensando, não é melhor simplesmente doar, né? Usar isso aí, e lá todos eles foram unânimes ao dizer, tipo assim, é importante esse calor, a gente conhecer alguém que mostra assim, que vem até aqui, porque isso é sinal de eu me importo com você. Então, esse exemplo de somos os remédios. Então, nessas enfermidades, eu nem citei as enfermidades, né, que são muitas e eles não têm direito a nada. Então, assim, é a fé e é o contato humano e é aquele, de certo modo, o carinho de dizer eu estou aqui, que é o que alimenta eles. E quando estava lendo, né, nos slides lá falando do Emmanuel, é bem isso, assim, como o pensamento é importante, como a fé é importante, né, para poder superar e até para poder não deixar piorar, né? Porque o pensamento, e quanto mais a gente tem, por exemplo, lá, é uma coisa que um caravaneiro fez um comentário, porque perguntaram para eles, tem pessoas que passaram pelo Moçambique, não falam português, então perguntaram assim, vocês têm depressão? E alguém perguntou assim, o que é isso? Tipo assim, eles nem sabem o que é depressão, eles não têm tempo para poder ficar queixando da vida ou reclamando, sendo que lá as razões para a depressão seriam muito maior, né? Então, assim, é como que... E essa pergunta, o que é isso, me marcou tanto que na hora eu fiquei, caramba, tipo assim, então, né, é tão comum para nós aqui, para eles não. Então, assim, a sua palestra foi falando várias coisas, só vinha, sabe, na memória, assim, os ensinamentos e colocar a prática junto com a teoria, isso é demais. A minha palestra, não. Emmanuel estava falando, né? Só estava lendo. A misericórdia divina é algo assim fantástico, né? Porque a gente, depois de tudo que faz, chega a optar pela doença para vir para cá, porque é parte do processo, e ainda assim ele coloca no nosso caminho médicos, coloca hospitais, coloca remédios. Então, é o maior exemplo sabe, de misericórdia, de solidariedade, de amor, de justiça. Amor, nem vamos falar em justiça, vai? Mas amor. Então, é um belo exemplo a ser seguido. Então, quando a gente se depara com alguém que tem, apesar de ter a necessidade de passar por aquilo, por que a gente não pode atenuar? Ou ainda que ele passe com toda a dor, independente da gente estar presente ou não, né? Mas a presença nossa, como você falou, dando um alento, uma esperança, né? Então, esse talvez seja o ponto mais importante. Talvez não seja nem curar, mas participar da vida ali, não deixar a míngua, né? A pessoa, né, solitária e só, e, sabe, sem nada, sem ninguém. Então, se a gente tem essa possibilidade, por que a gente não faz isso? Então, Deus, através da misericórdia, mostra o quanto é importante, que belo exemplo que é esse. Então, nós estamos aqui aprendendo isso. E muitas vezes, a dor da pessoa, não importa que nível, não importa nada, a dor, a doença, né, o que ele está passando, né, é um aprendizado para a gente. Não precisamos passar por algumas coisas. Se a gente tiver um exemplo bem dado em nossa frente, nós estamos livres, ou podemos estar livres e passar pela mesma experiência, analisando, né? Procurando ajudar, tudo, e a gente vê isso. Eu lembro quando a gente fazia visita a um hospital de Hansenianos, na cidade de Guarulhos, um hospital chamado Padre Bento, né? Era que antigamente se chama de leprosário, né? Então, hoje não, hoje é uma colônia de pessoas que têm hanseníase. A gente ia lá, né? Então, o que passava? E levava um pirulito, né? Então, passava. E a coisa era tão, assim,
despretensiosa e inocente, que eu não sei nem se tinha diabético no meio. Depois eu passei a pensar nisso. Falei, será que não estamos prejudicando ao invés de, né? Ou estávamos prejudicando? Então, a gente levava as crianças também, né? No começo, a gente achava, nossa, vai ser um choque, né? Que nada. Os três iam lá, assim, com a maior alegria, distribuir pirulito e conversava, e, sabe? Era, assim, uma coisa, né, bonita. E eu lembro de duas pessoas em especial, dois internos. Um tinha sido um músico, e ele, bom, o que a hanseníase desenvolve uma rigidez nas mãos, e elas ficam nessa posição. Então, chamam mãos de garras, né? São garras, né? Formato de garras. E ele é um músico, né? E ele, eu lembro dele de óculos escuros, porque, inclusive, a visão era afetada e tal. E ele falando que Deus tinha tirado dele aquilo que ele mais amava, que era a música. Ele era um instrumentista, né? Ele tocava, e ele era extremamente revoltado. E eu lembro de uma senhora, uma jovem senhora, uma japonesa, tentando dar sabe, motivar ele, mas ali era um caso perdido. Eu só estava observando assim tudo. No entanto, bem ali, praticamente do outro lado do corredor, tinha uma senhora que ela não tinha os membros superiores nem os inferiores. Ela era um toco que tinha cabeça. Era assim, sabe? Só tinha aquilo. As pessoas entravam no quarto dela e não queriam sair mais, porque ela era assim uma doçura. Parecia que ela estava assim dando consolo para as pessoas que entravam ali. Então, muitas vezes a gente aprende isso. E a enfermidade, como que ela vem, como é que ela chega até nós, não importa, seja no começo, como Emmanuel falava, no berço, né? Ou seja, assim, num acidente de percurso. A hanseníase chegou depois, né? E ela, vendo aquilo com aceitação. E mais do que isso, ela contribuía com a saúde mental de quem ia visitar ela. Então, parece um paradoxo, né? Então, a gente vê como que a gente lida com a doença, com a enfermidade. Então, o poder da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa, sabe, aceitação. Porque, já que está aí, né, fazer o quê? Então, vamos procurar melhorar em todos os sentidos, o que seja. Vai conviver com a dor zangado ou aceitando, a dor vai continuar. Mas vamos, né, claro, eu estou falando do lado de fora, para mim é fácil falar, mas esses exemplos mostravam o quanto era importante a postura nossa diante da enfermidade, né? Essa postura mental, o pensamento, né? A forma com que a gente aceita isso, entende isso, porque é um processo, né? Então, vamos nem assim, como é que eu digo, setorizar, não é? Regionalizar, né? A ajuda, né? E vamos sim partir para o, né? O que a gente puder fazer. A Sueli está tão quietinha hoje. É tanto aprendizado, né, que você falando, depois a Luísa com os exemplos, você fica... Eu acho que a Luísa deve ser a melhor pessoa para falar, né? Situações que a gente não tem nem palavras, não é, Luísa? Acho que ela é a melhor pessoa que acho para falar isso hoje, provavelmente por muito tempo. Situações que a gente não tem nem palavras. Mas com tudo isso que vocês falaram, assim, no começo do estudo eu estava pensando, né, assim, depois que terminou, duas coisas que, entre tudo, né, que a gente viu, me chamou a atenção. Primeiro que é um livro publicado, né, escrito em 1958, né, antes, finalzinho da década de 50, e já se falava, ali Emmanuel já dava grandes exemplos aonde ainda a medicina teria que avançar para entender uma série de coisas, né,
que é interessante olhar isso pelo lado também da ciência, dentro do corpo físico, quando ele fala uma parcela esmagadora das quais alimentam, né, dos pensamentos. E aí ele falando sobre a questão da saliva, do suco gástrico, eu fiquei impressionada pensando, né, coisas que hoje são ainda muito estudadas e, né, para ser compreendidos, ali já se falava antes da década de 60, né. E sobre, né, o suicídio involuntário, que eu lembro que quando eu tive conhecimento disso, foi no livro O Nosso Lar, né, eu nunca tinha ouvido falar nisso antes, e eu fiquei impressionada, primeiro, né, pela ignorância, né, minha, né, primeiramente, e de tantos, e saber que centenas de milhares de pessoas morrem todos os dias, né, sobre o suicídio involuntário, e é uma coisa, é uma calamidade, né, como o Emmanuel coloca. E trazendo isso pelo conhecimento que, entre tantas obras aí que a gente já viu espíritas maravilhosas dizendo como sim as doenças é um filtro, né, principalmente para o nosso perispírito, sobre tantas outras coisas que a gente já causou para o nosso corpo físico, de várias maneiras, várias. Eu acho que até o Dr. Paulo Frutuoso tem ilustrações impressionantes, assim, vamos colocar essa palavra impressionantes, né, sobre o que uma coisa que nós causamos a alguém ou a nós mesmos, como nós podemos vir depois, né? Então, todas as vezes que eu vejo, né, essas pessoas de alguma forma de deficiência física, eu acredito também, né, até esses espíritos que vêm a se reencarnar na África, nessas condições extremas, né, tão fora da realidade que nós vivemos, porque isso é uma coisa que você falou, Luiz, e é realmente, quando você vem com uma enfermidade e vive numa sociedade, numa cultura, numa condição financeira que você tem como, né, por mais que seja sofrida, ainda você tem como amenizar, né, a ciência está aí para isso, mas e quando você vem nessas condições num país como, por exemplo, que a Luísa foi visitar, um lugar até muito mais extremos, né, e aí eu penso que, como diz uma amiga minha, para não enlouquecer e entrar em parafusos, é realmente só lembrar dos ensinos da doutrina espírita. Porque dentro de tantas coisas que a gente vê nesse mundo, né, e quando eu falo coisas na questão aqui que nós estamos conversando, né, sobre as mazelas, sobre tantas coisas feias, que existe um fundo do porquê, né, para quem sabe um dia se tornar bonito, vamos deixar assim, um objetivo bem claro, é realmente assim, acho que não tem outra palavra, né? É trabalhando muito nossa fé, porque aqui nós estamos saudáveis, né? Estamos acreditando, graças a Deus, que todos estão aqui. E quando não estiver mais, né? A não ser que nós aqui um dia vamos dormir, não acordamos mais, né? Desse lado do infarto fulminante, não sofremos nada. Muitos de nós vamos passar por doenças que nós vamos sofrer, né? De alguma forma, né? Sofrer da parte física. Isso é inevitável, porque, né, todo mundo um dia que morre, né? Então, e para o corpo morrer, precisa de uma debilitação de alguma forma, né? Então, é isso, coisas que né? Bom, sempre para mim, sempre os poucos ensinamentos, poucos não, os pequenos ensinamentos de Emmanuel são grandes, trazidos para isso, né? E principalmente, né, até conversei com a Luísa, né? Falei, Lu, eu estou muito, né, curiosa para saber uma experiência. Já tive algumas, né, pessoas que foram, que eu conheci de perto, que foram em experiências assim, e eu sempre gosto de ouvir, né, e trazer para aquilo que eu conheço, né, nos casos, tanto as questões das doenças, o que também tem a ver, né, porque a Luísa também deve ter se deparado com muitas situações assim, né, igual ela falou o exemplo, né, que eles não podem nem para os hospitais,
Enfim, então voltando o que eu falei no começo, é aquelas situações que me faltam palavras, né? Só sentir e tentar assimilar o máximo que eu posso. Você está no mudo, Luiz. Eu acho que eu cometi um pequeno deslize aqui e eu suprimi uma frase ou outra. Não sei por quê. E batendo o olho depois na lição, então eu gostaria de voltar ali, porque ela é tão importante, sabe, nesse conceito, no contexto. Então, se vocês permitem, eu vou voltar aqui, já no próprio. Então, esse aqui é o capítulo 28, né? Tudo. Nós passamos por cada um dos parágrafos, né? E tem um deles, esse aqui. Não sei por que cargas d'água, eles acabaram, né, ficando para trás. Mas olha só, toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. Então, olha o efeito que eu não podia ter deixado passar isso aí, né? Esse trecho aí, né, da lição. Então, olha o tamanho assim, do resultado do dano que se faz sobre o nosso corpo. Ele tá fazendo uma comparação que a emoção violenta sobre o nosso corpo é como se fosse uma martelada sobre uma engrenagem, assim, de uma máquina sensível, algo delicado. E toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Então, se por um lado uma é assim contundente, quebra no impacto, a outra vai minando, vai enferrujando, vai destruindo o funcionamento dessa máquina. E aqui, né, ele fala também sobre sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Então, isso há 60 anos atrás, né? 60 e poucos anos atrás, já se sabia disso. Então, não é segredo para ninguém. E depois o restante aqui a gente vai vendo, né? O que a gente, né? O que estava. Eu não sei como é que foi que comeu essa parte aqui na hora de eu copiar e colar, né? Então aqui uma pequena frase, um parágrafo tão curto, né? O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, tanto pode iniciar a doença, como pode agravar a doença já existente. Então, nós, como a lição toda fala, né? Não importa do jeito que vai, né? Do jeito que a doença se manifesta em nós, mas ela tem que ser tratada com o devido cuidado. Aqui, quando ela fala, quando a frase fala dessa, né, as inibições congeniais, as mutilações imprevistas. E aí eu me lembrei, nesse mutilações imprevistas, eu me lembrei do livro, aquele Memórias de um Suicida, quando um dos suicidas, o que ele fez? Ele mata a mulher amada, né? E depois ele se suicida. E ele pede para retornar para a Terra sem as duas mãos. E ele seria recebido por aquela a quem ele tirou a vida. Olha que drama, que coisa, né? Então, o esquecimento faz parte de tudo isso, tal, mas não vem ao caso, né? Mas as mutilações de que ele falou ali, que podem tanto ocorrer no percurso, né, da vida, como pode nascer sem, né, um determinado membro ou parte do membro, então é o remédio
E aquilo ele precisava, como espírito, não como encarnado, para se lembrar que ele foi, através das mãos, o artífice da desgraça dele próprio. Então, ele pôs um freio dessa maneira. Então, como é interessante a gente ver numa lição dessa a importância da enfermidade. Como é que a gente pode pensar numa coisa assim, né? A importância da enfermidade. E é uma realidade, é isso mesmo. Então, a gente tem, com isso, a possibilidade de consertar algo que estava quebrado, né? De ressarcir aí uma dívida do passado. Ninguém falou para ele, você virá sem as duas mãos para a próxima, ou irá, né? Para a próxima encarnação. Não, foi ele. Então, muitas vezes a gente se esquece que doenças congênitas, né, são coisas que nós pedimos. E outra, elas vêm numa dosagem que a gente pode experimentar, pode passar por aquilo e pode realmente triunfar sobre aquilo. Porque muitas vezes nós pedimos uma coisa tão pesada, tão forte, tão contundente, que aqueles que estão planejando nossa reencarnação falam, menos, vai com menos, para que você dê conta. Né? Até isso, como eles têm a experiência, o estudo, a psicologia, né, do nosso comportamento aqui na Terra, é melhor que venha com algo que a gente possa dar conta, né? E não falhar. Mais alguém? Mais algum comentário? Cris, Mariano. O último comentário que eu faço é que realmente pode parecer um assunto pesado. Poxa, vamos falar de enfermidade, o próximo nós vamos falar de morte, né? Então, pior ainda. Mas depende do ângulo que a gente vê, depende como que a gente entende isso. E aí a compreensão nos leva ao aprendizado, né? A tirar um proveito disso aí. Era essa, né, a última coisa que eu tinha para falar. E agora eu fecho o microfone porque você vai dar continuidade daqui para frente, né, Sueli? Vamos terminar então, se ninguém quiser mais comentar nada. E todos estiverem com a aguinha de vocês aí bonitinho. Então, vamos passar para a nossa oração e para os passes virtuais. Então, eu convido a todos, neste momento, a fecharem os seus olhos, elevar os pensamentos, ou continuar com os pensamentos elevados. Agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos entre amigos. Agradecer a oportunidade do estudo, que só nos engrandece. Agradecer aos nossos mentores espirituais, aos mentores deste trabalho. Agradecer aos trabalhadores de Jesus, aqueles trabalhadores incessantes no bem, no amor e na caridade. E com um assunto tão importante, principalmente nos dias de hoje, onde as enfermidades, de todas as maneiras, parecem por muitas vezes tomar conta do nosso dia a dia, principalmente aquelas levadas pelos pensamentos fixos em situações adversas e diversas. Vamos utilizar este momento para receber desses amigos tão carinhosos, com tanto amor, esses trabalhadores do Cristo que aqui vêm todas as terças-feiras
para nos ajudar na compreensão do que for estudado, para nos auxiliar, nos abençoar, nos proteger. A eles pedimos que derramem sobre nós essa chuva de bênçãos que cai sempre sobre as nossas cabeças, que beneficia o nosso corpo físico, cada membro do nosso corpo, cada célula, que beneficia e acalma nossos pensamentos, o nosso coração, diante de tantas coisas que nos atormentam. Assim pedimos ao Cristo, nosso amado Mestre, que nos ajude na caminhada, e principalmente na caminhada dos pensamentos, porque o pensamento, como já estudado e ouvido tantas vezes, é o precursor de todas as nossas ações, sejam elas executadas ou não. Há esses pensamentos que por muitas vezes nos abalam, nos tiram do eixo, nos deixam muitas vezes na dúvida das escolhas, das atitudes, os pensamentos que nos tiram o pouco da fé que temos e que ainda estamos construindo, os pensamentos que tiram a nossa paz, os pensamentos que nos afastam dos amigos bons, dos conselhos bons, os pensamentos que nos tiram a paz, a tranquilidade e a saúde. Pedimos a misericórdia do Cristo para que não nos tire os obstáculos e muito menos as enfermidades, porque sabemos que, na grande maioria, são elas que nos ensinam muito daquilo que ainda temos que aprender, mas que nos dê a proteção, a sabedoria, o discernimento e a paciência para seguir em frente, para que o nosso corpo e a nossa mente reflita sempre a bondade, o amor, a paciência, a calma. E nos momentos que isso não for possível, pedimos ao Cristo que nos auxilie por meio dos seus trabalhadores, os nossos anjos da guarda, aqueles que nos querem tão bem, a voltar ao nosso equilíbrio, aos nossos pensamentos. Que a nós nunca falte força, nunca nos falte a vontade e a ação de nos melhorar. Que possamos, por meio de tantos exemplos e oportunidades que aqui cada um de nós temos, seja vendo o outro no sofrimento, ou seja nós mesmos, a aprender tantas coisas que ainda nos faltam. Que Jesus nos abençoe, nos guie, nos proteja, nos ilumine. Abençoe a nossa casa. Abençoe a todos aqueles que vivem dentro do nosso lar, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos familiares e a todos os irmãos que nem aqui sabemos o nome, mas que para o Pai jamais passará despercebido. Que aos irmãos necessitados de todas as ordens, sejam elas físicas, mentais, que Jesus, em sua infinita misericórdia, leve o acalento e a luz. E assim eu peço a Jesus também, que abençoe este nosso grupo, abençoe os nossos estudos, abençoe a cada um de nós, as nossas casas, e que assim possamos mais uma vez estar reunidos no próximo estudo. E que dentro dessas águas sejam derramados e depositados o remédio necessário para o espírito e para o corpo. Em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos.